Yo, Zaunitas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu quero comentar com vocês sobre uma decisão que o STF tomou esta semana. Muito polêmica, repercutiu bastante, muitas pessoas estão falando sobre isso. O STF fez uma postagem falando sobre também, explicando, alguns portais de notícias estão desmentindo, outros não. Então vamos entender o que está acontecendo. O STF quebrou o sigilo bancário no Brasil? Porque para quem não sabe, tipo assim, sua conta bancária, né, ela não pode ficar aberta, ninguém pode saber o que você está movimentando lá dentro. Se por acaso o governo precisa saber de alguma coisa dentro da sua conta, eles processam você, quebram seu sigilo, certo? E aí eles podem ter acesso ali e ver quais foram as movimentações para fazer algum tipo de investigação. Então o governo não poderia ver isso de graça, o governo precisaria de um motivo para saber como você está movimentando o dinheiro. Um exemplo disso, imagine que o cara está pegando e usando Bitcoin. No Brasil, as Bitcoins aí estão quase sendo taxadas, se já não estão sendo taxadas. Eu acho que já é taxado a Bitcoin aqui no Brasil. Então você teria que declarar 15% do valor lá, pagaria e tal. E muitas pessoas, obviamente, pela questão da criptomoeda ser um negócio que você não tem como saber e tal, eles não vão falar para o governo. Então muitas pessoas estão sonegando esse dinheiro das Bitcoins que elas têm, ok? E aí como que o governo poderia ter acesso a isso? Através das corretoras, que nem a Binance e outras mais, que de fato vão trabalhar com o governo em qualquer situação. Por exemplo, o governo chega lá para a Binance e pergunta: ó, o Joaquim aqui, do nada ele comprou uma casa, eu sabia que ele tava mexendo com Bitcoin, será que ele pegou essas Bitcoins e comprou essa casa com Bitcoin, do nada, surgiu com esse monte de dinheiro? O que tá acontecendo com essa grana? Aí, tipo, se ele tiver fazendo as transações lá pela Binance, a Binance libera essas transações, mostram que de fato ele tinha, logo ele tava sonegando, logo ele vai ter que pagar uma multa ou um valor pro governo, basicamente, entendeu? Só que para saber isso através das contas bancárias, você só teria uma forma, né? Fazendo processo com motivação para abrir o sigilo bancário do cara e descobrir o que ele tá movimentando ali, entendeu? Por exemplo, a Binance mandou, sei lá, 300 mil reais pra conta dele, alguma coisa assim, entendeu? Então, agora, você basicamente não vai mais, né, tipo, ter necessidade de ter um motivo para, aliás, o governo não vai ter mais necessidade de ter um motivo para invadir suas contas. Lembrando que isso é uma coisa que está na Constituição, ok? Sigilo bancário, ou seja, o que você movimenta dentro da sua conta é problema seu. Tanto que muita gente faz meme com o negócio do imposto de renda, né? Porque o Estado fala: você tá me devendo um dinheiro. Aí você pergunta: quanto que eu te devo? Aí você que se vire pra descobrir. Aí eu falei: e se eu fizer algo errado? Aí eu já sei que tá errado, ué. Aí ele falou: mas você não... Entendeu? Porque o governo tem como cruzar esses dados e saber exatamente quais são os valores que estão ali. Mas, né, tipo, o governo não vai fazer isso com todo mundo, só com alguns casos muito específicos. E aí entra a tal da famosa malha fina, né? Bom, aí chegou essa semana e teve essa decisão do STF, que a gente vai ler aqui a postagem do próprio STF e a gente vai ler a postagem feita na Isto É, ok? Mas lembrando que tá bem divergente, alguns sites vão falar que sim, alguns outros sites vão falar que não, e a gente vai tentar analisar, beleza? Então a gente tá aqui no site Isto É Geral. STF quebra sigilo bancário, entenda a repercussão e o que isso significa para sua privacidade. Postado por redação. Você sabia que seus dados bancários agora podem ser compartilhados com o fisco estadual? Pois é, o Supremo Tribunal Federal decidiu na última quinta-feira, aliás, mentira, sexta-feira, dia 6 de setembro, que é constitucional que os bancos forneçam essas informações às autoridades fiscais estaduais. Essa decisão vem gerando diversas discussões sobre a privacidade e fiscalização. Com a votação de 6-5, os ministros validaram o convênio do CONFAS, Conselho Nacional de Política Fazendária, e esse convênio exige que todas as instituições financeiras informem fiscos estaduais e operações realizadas por meio do Pix e cartões de débito e crédito, mas como isso realmente afeta você. STS valida compartilhamento obrigatório de dados bancários. O convênio do CONFAS, formalizado para aprimorar a fiscalização do ICMS, estabelece que os bancos devem informar ao fisco todas as transações efetuadas por pessoas físicas e jurídicas. O objetivo é garantir maior eficiência na arrecadação do imposto. O julgamento sobre a constitucionalidade do convênio, conhecido como ADI 7266, ocorreu no plenário virtual do STF. O CONFAS é um órgão público composto por secretários da Fazenda de todos os estados e do Distrito Federal, e é presidido pelo ministro da Fazenda. Ele busca coordenar e harmonizar as políticas fazendárias entre os estados. O convênio viola o sigilo bancário? O Conselho Nacional, CONCIF,
contestou a constitucionalidade do convênio no STF. Eles argumentam que a medida fere as leis de sigilo bancário ao impor obrigações adicionais no processo de recolhimento do ICMS. No entanto, a maioria dos ministros decidiu que o convênio é constitucional. A ministra Carmen Lúcia, relatora do caso, votou a favor da constitucionalidade. Ai, caramba, palavra difícil. Ela enfatizou que o sigilo dos dados bancários deve ser preservado pelas autoridades fiscais e que a privacidade garantida pela Constituição não é absoluta. Segundo a ministra, essa flexibilização é necessária para a eficiência da fiscalização tributária. Qual o impacto dessa decisão para os contribuintes? A decisão do STF implica que os dados bancários dos cidadãos brasileiros poderão ser compartilhados com as autoridades fiscais estaduais para fins de fiscalização tributária. A ministra Carmen Lúcia destacou que a obrigação de preservar o sigilo dos dados continua com as autoridades fiscais, que devem usar essas informações exclusivamente para fiscalização do ICMS. Já o ministro Gilmar Mendes, que votou contra a constitucionalidade, levantou preocupações sobre proteção das informações pessoais. Ele defendeu que devam existir regras mais rigorosas para evitar o acesso irrestrito aos dados bancários, protegendo assim os direitos individuais dos contribuintes. Aí aqui tá os votos, né? Gilmar Mendes, Zanin, Barroso, Nunes Marques e André Mendonça. A decisão dividida dos ministros do STF reflete a complexidade da questão. Por um lado, está a necessidade de aumentar a eficiência da fiscalização. Por outro, está a proteção de direitos individuais e de privacidade de dados do contribuinte. Essa mudança promete impactar significativamente a relação entre os cidadãos e o fisco, com o crescimento de transações eletrônicas como Pix, cartão de crédito e assim por diante. A medida visa garantir que todos os impostos devidos sejam devidamente recolhidos. No entanto, é essencial que as autoridades fiscais cumpram rigorosamente seu papel de proteger o sigilo dos dados, garantir a segurança e a privacidade das informações do contribuinte. Então, basicamente, não está quebrado, entre aspas, né? Tipo, só o governo pode ver, mas de certa forma está quebrado sim, né? Eles vão dizer que não, que é só o governo, mas, cara, mano, é o governo, entendeu? Então, quer dizer, o governo pode ver os dados e, inclusive, o banco é obrigado a passar esses dados de transações por Pix e coisa do tipo. Tudo isso para que você seja mais taxado, basicamente, para que tenha mais eficiência nessas taxações aí que rolam aqui no país, né? Assim, eu acho que não cabe ao STF tomar essa decisão, mas eu acho que ninguém vai se impor contra isso, porque eles vão ganhar mais dinheiro no final das contas, entendeu? Então o STF foi lá e tomou as decisões e fez isso aí. Eu acho que isso deveria ser colocado na Câmara, deveria ser legislado, não deveria ser feito pelo STF, mas, enfim, quem sou eu para falar, né? E o próprio Supremo Tribunal fez uma postagem desmentindo isso tudo que a gente acabou de ver, então vamos ver. Entenda a decisão que autoriza bancos a compartilhar com estados informações sobre transações eletrônicas. Regras validadas pela corte não envolvem quebra do sigilo bancário, mas compartilhamento de dados para fiscalização do ICMS. Basicamente é isso. Não, a gente não quebrou, só a gente vai pegar os seus dados só, mas não tá sigilo, a gente guarda aqui, tá? Isso não faz sentido isso. Não envolvem a quebra do sigilo, mas o compartilhamento dos dados que estão ali. Isso é quebra de sigilo, não? Sei lá, enfim. O plenário do Supremo Tribunal Federal validou por maioria regras do convênio do Conselho Nacional de Política Fazendária que obrigam as instituições financeiras a fornecer aos estados informações sobre pagamentos e transferências pelos seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, em operações eletrônicas, como Pix, cartão de débito, crédito, que haja recolhimento de ICMS. Eu não sei quais são as transações que envolvem ICMS, tá? Mas enfim, eles estão falando que isso vai ajudar contra a lavagem de dinheiro. Eu não sei se isso vai servir mais para lavagem de dinheiro ou mais para tributar mesmo, viu? Eu acho que é mais para tributação. A decisão foi tomada no julgamento da ação direta, né? No caso, estava escrito nota lá, na sessão virtual. As regras validadas pelo STF não envolvem a quebra do sigilo, nem decretam o fim dessa obrigação. No caso, a Carmen Lúcia falou que não é irrestrito, né? Mas enfim. A ação foi apresentada pela Conferência Nacional, né? Blá, blá, blá. No voto prevaleceu o julgamento da relatora Carmen Lúcia, que explicou que os deveres previstos no convênio não caracterizam quebra de sigilo bancário constitucionalmente proibida. É um direito seu você ter esse sigilo bancário. Inclusive, eu acho que todos os países assim da Europa e Estados Unidos têm sigilo bancário, né? Mas a transferência do sigilo das instituições financeiras e bancárias à administração tributária estadual. Então, quer dizer que não é quebra do seu sigilo, mas sim do seu banco,
Ela ressaltou que os dados fornecidos são utilizados para a fiscalização do pagamento de impostos pelos estados e pelo Distrito Federal, que devem continuar a zelar pelo sigilo dessas informações e usá-las exclusivamente para o exercício de suas competências fiscais. Carmen Lúcia lembrou ainda que o STF, no julgamento, declarou a transferência de dados bancários por instituições financeiras à administração tributária, declarou que a transferência de dados bancários por instituições financeiras à administração tributária não viola o direito fundamental à intimidade. Pô, mano, sei lá, tá estranho isso aqui, hein? Se eles estão transferindo os meus dados para a administração tributária, então não está violando minha intimidade, sei lá. Por fim, ressaltou que as regras visam dar maior eficiência à fiscalização. Divergente. A divergência foi aberta por ministro Gilmar Mendes. Ao seu ver, a norma não tem critérios transparentes sobre a transmissão, a manutenção do sigilo e o armazenamento das informações. Verdade, vai que alguém hackeia e pega todos os seus dados bancários, porque passou pro governo, entendeu? Porque o governo ele vai ter acesso irrestrito. Na verdade, eu tô lendo aqui e não tô mostrando para vocês, né? Tô lendo esse texto aqui, direto do site do STF, tá, claro? Então, basicamente é isso. A gente não tem como saber, né, como o governo vai guardar isso, se o governo vai conseguir guardar isso, se algum hacker vai ter acesso aos nossos dados e tal, né, do nosso sigilo bancário, porque segundo o governo, tipo assim, você tem o seu sigilo, porém eles vão saber, entendeu? Mas eles saberem não significa que você tá perdendo sua intimidade e seu sigilo. É tipo, sei lá, se o governo pudesse te ver pelado, basicamente, entendeu? É chato, você não quer ficar pelado na frente de outra pessoa, mas o governo quer poder ver você pelado e pronto, é isso, entendeu? E só o governo ver você pelado não significa necessariamente que você tá se expondo, entendeu? Então é mais ou menos isso aí. E tá rolando muita discussão na internet sobre isso. Tá várias postagens em vários lugares aí, fazendo postagem dizendo que é fake, não sei o que. Falando que o STF não decretou o fim, outros que sim. Lembrando que isso é focado no cartão de crédito, no Pix especificamente, né? Para eles saberem. Isso gera um certo medo, temor de taxação em cima do Pix, que é uma coisa que o governo já tentou fazer há alguns anos atrás e sempre volta esse fantasma da taxação das transações do Pix, mas aí vem quem bem popular, eles voltam atrás. Eu acho que seria um absurdo eles pegarem e taxarem, sei lá, nem que fosse 0,5% de taxação em cima das transações de Pix, sabe por quê? Porque você já pega e já paga as taxas, entendeu? Por exemplo, se eu compro no mercado uma parada, eu já tô pagando ali 30%, 40% de imposto em cima daquilo. Se eu vou comprar um biscoito de R$ 5, R$ 2 mais ou menos vão pro governo, entendeu? Um biscoito besta assim, eu compro, já tô pagando. E aí imagina, só pelo fato de eu estar pagando via Pix, eu tenho que pagar mais uma porcentagem desse valor, entendeu? Mesmo que seja pouco, porque são muitas transações feitas por Pix, então, sei lá, são trilhões de reais. Aí se for 0,5% de trilhões de reais, já é alguns bilhões, entendeu? Que eles vão estar recebendo de forma gratuita. Porque não tem nenhuma justificativa para ter uma taxação em cima do seu Pix. Assim como não tem nenhuma justificativa para as taxações em cadeia que a gente tem, se você for para pensar. Porque o cara pega, produz o leite, aí ele paga imposto para fazer o leite, aí ele manda o leite para o mercado, paga imposto no transporte do leite do lugar que é onde ele fez até o mercado. Chegou no mercado, o mercado está pagando imposto por estar vendendo leite. A pessoa que compra o leite paga imposto também separadamente. Ou se o cara vai fazer, por exemplo, um bolo, aí esse bolo vai ovos, leite e farinha. A farinha passou pelo mesmo processo, né, de ser taxado no campo, ser taxado no grão, ser taxado no transporte, ser taxado na venda, ser taxado na manufatura. A mesma coisa vale para o ovo, a mesma coisa vai valer para o leite. E tudo isso soma e faz mais uma taxação em cima daquele bolo, que é justamente o que a gente está vendo na taxação das compras da China, por exemplo. Porque veja bem, eu comprei algumas coisas baratinhas na China, que valeram tipo R$ 10 no máximo, mas a taxação veio R$ 30, isso foi recente, inclusive. Eu comprei uma parada que valia $5 e chegou aqui R$ 30 de taxação. Essa taxação não seria correta, porque a taxação seria baseada, né, no valor que eu paguei. Então, por exemplo, se eu paguei $5 e eu estou pagando 50% hoje, então eu pagaria $2, né, de taxação, menos de R$ 15. Como que eu paguei o mesmo preço, aliás, mais valor na taxação do que no produto oficial? Por quê? Porque vem a taxação que vai ser taxada em cima da outra taxação, que é taxada em cima do frete que o correio cobra. Então, tipo, além de você pegar e pagar o produto e pagar a taxa do produto, você multiplica o valor total do frete. Então, se foi R$ 20 de frete e o produto foi R$ 10 e eu paguei 30, eu não vou pagar a taxação em cima de R$ 10, vou pagar a taxação em cima de R$ 30. E aí, como a taxação era 50 e não sei o que, 60% em cima de não sei do que lá, e que soma para não sei o que, aí você acaba pagando 100%. Então,
praticamente você está pagando 100% de valor em uma boa parte das compras que você está fazendo lá da China, entendeu? Quando as coisas são muito, entre aspas, baratas. O que vale a pena você comprar lá? Eu acho que vale a pena você ainda comprar certas coisas. Por exemplo, coisas que estão por mais de R$ 100, por exemplo, porque aí a taxação, né, o frete não vai aplicar tanto e você muitas vezes paga R$ 150, R$ 160 num produto que custa R$ 100, mas aqui no Brasil fica ruim. Por exemplo, essa coisa aqui, ó, essa espuminha aqui, eu fiz um monte de cálculo, eu comprei da China. Essa espuminha, pra você ter ideia, aqui no Brasil, ela custa R$ 20. Uma dessa. Essa é de alta qualidade mesmo. Essa daqui é daquelas que fica em estúdio, entendeu? Eu comprei várias dessas. Eu vou fazer forrar toda a minha parede com isso aqui, né? Gastei uma grana com isso, inclusive. E essas espuminhas aqui, na China, sem taxa, tá R$ 9. Com taxa, tá R$ 14. Aqui no Brasil, tá R$ 18 a R$ 20. Então a vantagem que eu teria de comprar no Brasil seria receber rápido, eu pagaria R$ 4 mais caro. Mas como eu tô comprando da China, tá demorando um mês mais ou menos para chegar, e eu tô pagando R$ 14, R$ 15 dependendo da espuminha, por espuminha. Muito mais caro do que os R$ 9 que é o preço original dela, com certeza. Mas pelo menos, né, tá mais barato do que comprar aqui no Brasil. Então comprar da China ainda é mais barato do que comprar aqui no Brasil diretamente. Tanto que eles querem aumentar essas taxas que eles estão cobrando da China, né? Porque eles acham que ainda não é justificado. Eles querem que você pague mais caro por produto da China do que você paga por produto nacional. Mas até o momento está sendo bem complicado para gente que vive de importação e de produtos de tecnologia lidar com essas taxações. Subiu muito o preço de todas as coisas por causa dessas taxações, né? E agora eles estão fazendo mais um movimento em cima disso aí, de taxar mais ainda a gente, né? Então, sei lá, complicada essa situação, hein, clã? O que vocês acham dessa treta toda? Escreve nos comentários. Muito obrigado por assistir. Um grande beijo. A gente se vê depois.